Comissão Europeia está a preparar as bases técnicas e jurídicas para efetuar o primeiro pagamento à Ucrânia, ao abrigo do empréstimo de 90 mil milhões de euros, assim que a Hungria levantar o seu veto, na esperança de proteger o orçamento do país devastado pela guerra de cortes dolorosos. O Executivo revelou na quarta-feira o primeiro de 4 documentos que sustentam o programa de assistência. Once we have all the relevant elements in place, we can draw on the funds that we have in our liquidity pool and make the first disbursement. So this is really not going to hold up the procedure. A dotação para 2026 será de 45 mil milhões de euros. Os restantes 45 mil milhões serão atribuídos em 2027, mesmo que os pagamentos possam continuar para além da data limite. No entanto, por enquanto, o primeiro-ministro húngaro Viktor Orbán está a bloquear esta ajuda financeira devido a um litígio relacionado com o oleoduto Druzhba. Kiev afirma que a infraestrutura está gravemente danificada e precisa de ser reparada após um ataque com drones russos, enquanto Budapeste afirma que foi deliberadamente encerrada para influenciar o resultado das eleições de 12 de abril. A Europa está a mudar dos modelos tradicionais de ajuda para parcerias com a África orientadas para os seus interesses. Isto acontece num contexto de tensões políticas e numa altura em que a União Europeia procura o que domina de parceria mútua, assente na cooperação em matéria de defesa, no desenvolvimento de competências e no reforço dos laços no setor energético. Para os líderes africanos, as parcerias criam oportunidades a nível interno e externo. As you grow, what was fit for purpose yesterday may not be fit for purpose today. And so there is need for constant conversation taking place as to see how best do we proceed for a situation that becomes a win-win situation. There are several levels of this kind of partnership. For example, Europe trades amongst themselves more so, by far more than Africa trades amongst themselves. And we are saying economic integration on the continent should be pushed as much as we have bilateral agreements with nations outside that continent. And so whether you're talking about the free trade on the continent, we need to find ways of facilitating the implementation, faster implementation of such. No mês passado, Kaja Kallas visitou os estados da África Ocidental, Nigéria e Gana, onde assinou a primeira parceria de segurança e defesa entre o país e o Bloco sobre contra-terrorismo e segurança marítima no Golfo da Guiné. Perante a crescente concorrência de Washington, da China e da Rússia, os decisores políticos afirmam que era uma questão de tempo até a Europa alterar a sua abordagem. Je pense que nous devons aujourd'hui réviser notre politique avec les pays africains, sortir de cette politique d'aide au développement qui est dépassée, qui est usée, qui ne tire pas les conséquences de réalités concrètes. Et nous devons clairement, du côté européen, assumer que nous avons des intérêts en Afrique. Parce que le développement et la prospérité sur le continent africain déterminent le développement et la prospérité en Europe. Durante décadas, a Europa tem sido um parceiro fundamental para a África, prestando apoio à ajuda ao desenvolvimento e moldando os quadros de governação. Mas os críticos afirmam que o modelo está desfasado da realidade atual. In my current, let's say, understanding, people are still living in the past. They are not seeing the future. It's about the local anchorage and the capacity to facilitate the bridge between Africa and Europe. And it's not only about investments, about imagining the right products and services, but simply facilitating the intercultural exchange. As African countries expand their options, a major shift is emerging from aid to investment, from dependency to negotiation. The debate is not whether Europe remains a partner for Africa, but what kind of partner it wants to be. Jerry Fisayo-Bambi for Euronews.
Uma multidão reuniu-se em frente ao cinema Babylon, em Berlim, manifestando-se contra as ações de Israel na faixa de Gaza. Exibiam faixas e cartazes que pediam um boicote a Tel Aviv. O motivo era a visita de uma figura proeminente e controversa do movimento pró-palestiniano, a relatora especial da ONU, Francesca Albanese. Em entrevista à Euronews, abordou a nova pena de morte imposta por Israel aos palestinianos condenados por ataques mortais. Imagine the Palestinians introducing the death penalty for the Israelis. It would be a shock. It would be such a shock, but today nothing shocks anyone because the Palestinians have been so dehumanized in this part of the world, and not just in Israel, that whatever happens to them is almost justified, because even I was checking the German media, they refer to a death penalty for terrorists. How do you dare calling an entire population terrorists? Com o início da guerra no Irão, a situação no Médio Oriente e arredores está a agravar-se cada vez mais. Conflito no qual o governo alemão, segundo Albanese, desempenha um papel decisivo. I've been warning against the risk of a regional war for 3 years now, because I knew that this has always been one of the goals of Benjamin Netanyahu in particular. To start with, Germany should stop providing weapons to Israel. And not because I say that, but because the International Court of Justice says that. Uma questão que também é alvo de críticas recorrentes na Alemanha. Im Babylon-Kino hinter mir stellte Francesca Albanese in den vergangenen Tagen einen Dokumentarfilm über die Lage im Nahen Osten und die Rolle der Vereinten Nationen vor. Zahlreiche Unterstützer versammelten sich in Berlin, aber auch Kritiker, die Albanese Antisemitismus vorwerfen. So auch die deutsch-israelische Gesellschaft, die im Vorfeld verlangte, dass das Event abgesagt wird. Laura Fleischmann aus Berlin für Euronews. Os Estados Unidos levantaram as sanções contra a presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez. A medida é vista como mais uma prova de que a política venezuelana chegou a um entendimento com Donald Trump para que o país, rico em petróleo, procure estreitar laços com Washington após 3 décadas de hostilidade. Rodríguez saudou a decisão numa publicação, instando o homólogo norte-americano a retirar também outros indivíduos e entidades venezuelanas da lista negra dos Estados Unidos. Rodríguez foi sancionada pela primeira vez em 2018 durante o primeiro mandato de Trump. Foram congelados todos os ativos que detinha nos Estados Unidos e proibiram-na de fazer negócios com empresas norte-americanas. Na altura, Washington acusou-a de enriquecer às custas do povo venezuelano e de desempenhar um papel na erosão da democracia. No entanto, 3 meses após a captura de Nicolás Maduro, Washington passou a vê-la como parte da solução. A administração Trump acredita que Rodríguez poderia ajudar a abrir os vastos setores mineiro e petrolífero da Venezuela aos investidores norte-americanos sem a necessidade de uma reformulação completa do sistema político do país. A Alemanha e a Itália propuseram bloquear os operadores estrangeiros de stablecoins na União Europeia, a menos que os seus países de origem cumpram as normas regulamentares do bloco. Esta medida poderá impedir algumas das maiores empresas de criptomoedas de aceder a um dos maiores mercados financeiros do mundo. As stablecoins são criptomoedas concebidas para manter um valor fixo, estando normalmente indexadas ao dólar ou ao euro. São garantidas por dinheiro real mantido em reserva, de modo a permitir aos detentores levantar o seu saldo a qualquer momento. A proposta também daria aos reguladores um botão de emergência se a transferência de reservas de uma stablecoin falhar, se o emitente violar gravemente as regras do seu país ou agir contra os interesses dos detentores de tokens na União Europeia, a Autoridade Bancária Europeia teria de proibir a stablecoin. A proposta refere-se à estabilidade e soberania da União Europeia, sinalizando que se trata de uma medida tanto geopolítica como financeira. A Ópera Nacional da Grécia apresentou uma nova produção de Ana Bolena de Gaetano Donizetti, com encenação de Temelis Glinatsis. A famosa obra do bel canto romântico centra-se nos últimos dias da rainha Ana Bolena, a segunda das 6 esposas de Henrique VIII.
A ópera estreou em 1830 no Teatro Carcano, em Milão. A atual encenação destaca o contexto histórico e a dimensão política das personagens, bem como a violência e a arbitrariedade do poder. Αυτό που με ενδιέφερε σκηνοθετικά στην όπερα του Ντονιτσέτη είναι καταρχάς να απομακρυνθούμε τόσο εγώ όσο και οι συντελεστές και οι συνεργάτες από μια πεπατημένη προσέγγιση του μπελκάντο, που κατά τη γνώμη μου είναι μια νεκρή σκηνοθετική προσέγγιση και αισθητική προσέγγιση. Και για μένα ο τρόπος αναζωογόνησης, όσο παράδοξο και να ακουστεί, είναι η ιστορία. Δηλαδή, τόσο η ιστορία της Μπολέιν και του Ερίκου, η πραγματική ιστορία, ήταν μια βαθιά συγκρουσιακή περίοδος. Και για μένα το κομμάτι της σύγκρουσης είναι αυτό το οποίο λειτουργεί σαν το βασικό δραματουργικό πυρήνα όλης της παράστασης. A personagem principal é interpretada por Maria Kozovica, que assume papel particularmente exigente. A soprano de 30 anos estudou no Conservatório Real de Antuérpia. Νομίζω ότι είναι ένα πρόσωπο που έχει αφήσει το στίγμα της στην αγγλική ιστορία και νιώθω πολύ μεγάλη τιμή που παίζω ένα τέτοιο πολύ σημαντικό ρόλο. Η αλήθεια είναι ότι ο ρόλος της Άννα Μπολένα είναι πολύ μεγάλων απαιτήσεων τεχνικών και ερμηνευτικών και φυσικά υπάρχουν οι αξεπέραστες ερμηνείες όπως της Κάλλας και άλλων θρυλικών τραγουδιστριών που ερμήνευσαν το ρόλο, που για μένα αποτέλεσαν έμπνευση, αλλά με βοήθησαν να καταλάβω ότι για να βγει ο ρόλος αληθινά πρέπει να βάλω και το δικό μου βίωμα μέσα, ώστε να ζωντανέψει η Άννα και να μην προσπαθήσω να κάνω απλά μια αντιγραφή των σπουδαίων ερμηνεών που έχουν υπάρξει για αυτό το ρόλο.